Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa de Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, amigos da Rádio City. Bom dia, Rádio City, o programa jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8 da manhã. Satisfação muito grande ter a sua audiência novamente. Nossa equipe já está formada. E vamos apresentar o time de comentaristas que vai nos auxiliar a qualificar o debate ao longo do programa, com muita informação sobre o cenário local e cenário nacional, evidentemente, como vocês já conhecem. Ao meu lado, presidente da CDL Santos Praia, que encampou esse projeto comunicativo, Nicolau Obeijo. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje temos uma surpresa aqui, né? Exatamente, uma novidade. Não vou falar, vou esperar você apresentar. Isso aí. Bom dia aí, esperamos um bom programa. Bom, agora, depois de apresentar o general, né, o comandante, o chefe do QG aqui da CDL Santos Praia, vou apresentar ela que está participando hoje também conosco do nosso programa, a psicóloga advogada Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara. Bom dia Zé, Nicolau, Rafael, Tiago, e bom dia especial aos nossos ouvintes. Um prazer sempre estar aqui. E também participando conosco, hoje disponível no nosso quadro Direitos do Consumidor, o advogado Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos. Bom dia, Quaresma. Bom dia, Zé, Tiago, Nicolau, Ana Mara e principalmente aos nossos ouvintes da Rádio City. Ok, as nossas notícias, você fica sabendo, né? Quem aqui inicia o debate é o Tiago Ferraz, que já está a postos também. Bom dia, Tiago. Pois é, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos convidados, uma ótima terça-feira para todos nós. Você pode participar através do nosso WhatsApp 997829970 ou pelo nosso WhatsApp também aqui da 102-981965306 ou pelo telefone 2104-5410 ou também através da página no Facebook do Bom Dia Rádio City. Obrigado, Tiago, e quero lembrar que hoje também teremos as novidades do esporte com o Ricardo Martins, que está no Rio de Janeiro acompanhando as Olimpíadas, Campeonato Brasileiro e muito mais, e o quadro Comércio em Foco. Vamos abordar mais uma vez a expectativa positiva, por sinal, para o Dia dos Pais, a próxima data importante para o comércio. Vamos aos destaques da edição desta terça-feira, 9 de agosto de 2016. Primeiro ouro do Brasil no Rio 2016 abre debate sobre oportunidades. Sem salários, creche de São Vicente suspende atendimento. E, evidentemente, o Giro Nacional de Notícias com hoje uma pauta muito efervescente, vamos debater ao longo do programa. Vamos falar então começar o dia com uma boa notícia. É verdade, primeiro ouro do Brasil no Rio 2016 abre debate sobre oportunidades. O ano era 2000. Flávio Canto foi dar aula de judô na Rocinha, no projeto Educação Criança Futuro da Prefeitura Carioca. Mudança de governo, projeto esquecido. Canto arregaçou o kimono, as mangas e buscou novos parceiros. Entre eles, Geraldo Bernardes, judoca e professor, treinador de canto. Na Cidade de Deus, eles montaram o Instituto Reação em 2003. Entre elas, uma menina que aos 5 anos foi para o judô com a irmã para tirá-la das ruas e também das confusões da Cidade de Deus. O futebol com os meninos era a paixão. Não dos pais sem dinheiro, sim para a prática esportiva. Desclassificada na última Olimpíada em Londres, preconceito e injustiça na sua classificação. Oportunidade, carreira. Rafaela, mais uma vez, reabre a questão sobre quem mora em comunidades e favelas sem estrutura financeira. Quando caem no crime, dizem que são vítimas do sistema ou não tiveram chance. O ouro olímpico mostra que só quem realmente quer sair desse mundo tão difícil consegue com muita luta quando quer. Essa narrativa é inspirada aí na bela crônica do jornalista Mauro Betti ontem no portal UOL, que nós trouxemos aqui para debater. Tem uma reflexão muito importante e a superação, com uma mensagem importante também que está contida aqui, né, nesse prelúdio, que é: você pode lutar contra as adversidades, se você quiser você pode reverter muitas coisas, e esse ouro é muito merecido por conta disso também. Olha, estamos aqui com a Ana Mara, e eu acho que ela pode até falar melhor do que eu em relação ao que é tirar uma pessoa de uma vida de possibilidades de crimes, né, Ana Mara? Porque morar nesse ambiente é um problema seríssimo. É óbvio que ela é uma exceção, e de casos como, né, de 100, você consegue tirar das ruas ou tocar, né, em cima
de um sucesso desse. Agora, ela é um exemplo de superação e eu espero que essa menina, a Rafaela, ela sirva de exemplo para todo o Brasil e para todas as pessoas, para mostrar que a superação existe e não é só uma fantasia ou uma ficção de filme. Ela sofreu, inclusive não foi só glórias, né, a vida dela, ela sofreu preconceitos, ela perdeu a Olimpíada passada logo na segunda luta, foi chamada de macaca pela raça dela, por ela ser negra, descendente de negros. Então é todo um preconceito que sofrem e faz com que a pessoa crie uma revolta interna, né? Ela cria internamente, mas ela superou tudo isso e demonstrou emoção ontem, trazendo o primeiro ouro para o Brasil e quem sabe o único, né? Porque não sabemos se no esporte individual teremos mais ouro. Agora, o que eu queria afirmar em relação a ela, que eu acho, a minha opinião em relação a ela, é a estrutura física dela. Ela tem uma estrutura física muito forte, ela é muito forte, eu vi as lutas dela, e nessa estrutura física você vê também que ela trouxe de casa algo importante, uma base boa dentro da casa dela, talvez da família, da mãe ou do pai, eu não sei como é que era a subsistência dela em casa, mas ela tem uma estrutura forte. Você vê que não é uma menina subnutrida, você vê que ela teve um bom conceito dentro de casa. Então, eu acho que tudo isso faz parte da família e também querer sair e ter um conceito bom em relação a isso. Realmente, como o Nicolau falou, essa parceria, né, da família com a comunidade, no caso, em buscar algo para a filha foi essencial. Nos comentários, né, a mãe falava, os pais falavam na história contada dela, da agressividade que ela tinha, né, quando criança. E a família buscou canalizar essa agressividade, né? Ela conseguiu encontrar, porque realmente ela percebia que tinha algo diferente, mas olhou para isso de uma forma diferente e cuidou disso. À medida que leva a menina para um local onde esta agressividade é trabalhada de uma forma positiva. Porque a agressividade, ela move a gente, se ela for trabalhada de uma forma positiva. Agora, com relação a essa questão da inclusão, das oportunidades, né, a gente sofre muito no Brasil. Realmente, a quantidade de pessoas que estão fora, né, que vivem esse processo de exclusão em todas as áreas, é muito grande. É assustador o que acontece no país. E enquanto a gente não conseguir fazer esse movimento, esse verdadeiro movimento de inclusão, porque não é só, veja, todo o trabalho em cima da Rafaela foi um trabalho ali de corpo a corpo. Ali é bem nítido, é bem claro a dedicação das pessoas que estavam com ela, o envolvimento das pessoas com ela no processo dela, né? E eu insisto nessa parceria da família, né? Junto com a organização não governamental, todo esse trabalho. Então, é importante que os programas, que as organizações, elas tenham essa parceria com a família. Tenham este cuidado, porque veja, são várias partes no processo de formação de um ser humano, várias partes que compõem este processo, e é importante que a gente não desconsidere nenhuma delas, porque senão a gente acabam tendo falhas. Agora, é um número muito reduzido de pessoas que conseguem ter acesso a estas oportunidades, porque elas são poucas. Infelizmente, ainda é muito pequeno o número, né, de locais próximos às residências, né, nas comunidades carentes, que fazem realmente programas, que desenvolvem políticas públicas que realmente ajudem na transformação das pessoas. Agora, a parceria do Estado também é fundamental neste processo. Eu queria fazer um parênteses rapidamente, né, é um tema que dá para se estender muito, mas com relação ao preconceito, né, e ao julgamento que essa menina sofreu na última Olimpíada, e a tendência nossa de estar julgando o tempo todo. Isso é assim, algo que eu vou te falar, acho que é uma das coisas que nos últimos tempos eu tenho aprendido a me perceber e a não julgar, porque a gente nunca sabe o que está por trás de um ato de uma pessoa. Sim. A gente nunca sabe qual é a história daquela pessoa, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Então, assim, com que direito a gente julga alguém? Com que direito a gente acusa alguém? Com que direito...
principalmente em relação ao que ela sofreu, além dela ter sido julgada pelo ato cometido, ela sofreu o preconceito, que ainda isso está tão presente, que a gente tem visto tantas manifestações horrorosas de preconceito, de racismo. Isso é repugnante. Isso foi muito acentuado pelas redes sociais. Isso é recorrente. recorrente. E até ao acirramento, vou até comentar rapidamente, se eu interromper, porque vem a eleição. Você pode crer que algumas amizades, pelo menos em casa, vão embora agora por causa desse acirramento. Como acontece sempre, né? Sim. E a pessoa agir impensadamente, movida por um sentimento momentâneo, eu ofender a menina, né? Ela mesma disse, a macaca que deveria estar na jaula e a vergonha da família. Exatamente. Então, assim, a gente percebe que veja, olha o mal que isso que poderia ter sido causado por essa menina. Ela entrou num processo depressivo. Por sorte, ela tem suporte, ela tinha suporte tanto do pessoal da organização como da família, que deram um suporte para essa menina e ajudaram para que ela superasse este momento difícil que ela passou. E daí a gente fala de superação, né? E toda superação, e para chegar onde ela chegou, ela falou que ela treinou muito, ela se dedicou muito. Então, gente, para conseguir qualquer coisa nessa vida, é preciso muita disciplina e muita dedicação. O importante é que ela centralizou toda aquela força dela e toda aquela raiva, talvez, contida. Ela canalizou pro esporte. Bom, só para deixar um testemunho aqui também, Zé, e para os nossos ouvintes, duas observações que eu faço em relação a esse aspecto, em relação à medalha de ouro. Na verdade, três. O primeiro foi muito satisfatório, muito gratificante, contagiante para todos nós brasileiros, a emoção que a Rafaela deixou transparecer, desde a primeira luta de ontem até a última com a conquista do ouro, a concentração, a obstinação que ela demonstrou por esse ouro. E aí me parece que serviu realmente de combustível, aí, de estímulo, tudo aquilo que aconteceu em 2012. A Ana falou da família, essa parte da família parece que foi de fato não só o pilar, como também o combustível para essa resposta em relação àquilo que aconteceu em 2012. Ela ontem, por diversas vezes, falou, não, eu fui vergonha para minha família, então isso incomodou. Se num primeiro momento poderia ser o desestímulo, né? Jogar a toalha por conta dessa obstinação, acabou servindo de combustível e realmente veio a resposta 4 anos depois, fruto de muita dedicação e também muita perseverança. Agora, lógico, curti o ouro, mas em relação a essa reflexão, fica também aqui o registro de que é muito mais uma dedicação, uma busca por parte do atleta, do que propriamente toda uma estrutura que a gente poderia ter, né? Eu estava até vendo e resgatando informações lá de trás, em 2012, em setembro de 2012, o governo federal havia lançado o projeto Brasil Medalhas, estabelecendo ali um limite para a conquista de pódios, de ouro, enfim, e a ideia e a meta até então era de que o Brasil ficasse entre os 10 primeiros. Temos um ouro, o Nicolau falou que talvez seja o único, não é, Nicolau, em esporte? Mas eu não creio que seja o único individual. Eu também creio que não, acho que ainda tem muita modalidade aí que o Brasil, mesmo individual, né? Do espaço. Então, tem ainda tudo isso. Agora, fica prejudicado e vem à tona mais uma falha, uma mazela nossa do sistema, que é deixar relegado à própria sorte o atleta, né? Quer dizer, depende muito mais da transpiração, da dedicação dele do que o incentivo como nós encontramos e como nós presenciamos em países mais desenvolvidos. Então, mas o interessante é que você tem aqui, ó, primeiro, um atleta olímpico de destaque, o Flávio Canto, que abraçou a causa, né? Segundo, o professor que formou a Rafaela, Geraldo Bernardes, e um Instituto Reação, que é uma ONG, é uma ação do terceiro setor. Essa menina, né? Exato, essa menina foi resgatada lá atrás. E não basta, e esse trabalho é importante em face da lei de incentivo, que é muito raro o patrocínio direto no Brasil. A maioria das empresas investem baseado em isenção fiscal, o que é excelente. O governo faz essa parte e deixa essas pessoas competentes aqui, dedicadas, sérias, ao fato de resgatar pessoas para a vida, para a cidadania, pelos valores do esporte. Isso é o mais importante. Isso tem que ser amplamente difundido. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalho há muito tempo
foi a primeira entidade que eu trabalhei, continuo na comunicação da ANE, Associação Nacional de Esportes, que faz esse viés, usa o esporte como ferramenta de inclusão e esporte por lei de incentivo estaduais e federais. Muito bem, essa mulher vai concorrer a um prêmio de incentivo à educação, porque esse binômio esporte e educação é poderosíssimo. Então esse exemplo só é possível por atitudes que contemplam esse tipo de caminho para os jovens. Isso é fundamental. É fundamental do nosso país. Também, eu acho que o destaque dessa menina é a família. Eu acho que é fundamental. Sim, Nicolau, mas hoje a base de tudo, no meu entender, é a família. Porque se não tivesse a família por trás disso. Mas então, você acha que não existe possibilidade de resgatar alguém com uma família desestruturada? O esporte resgata sim. Isso que eu estou dizendo, vai mais além. Para ser medalha de ouro, eu concordo com você. Mas o importante, se você tirar uma pessoa do crime e o tornar um esportista, já é uma grande vitória, perene, para a vida inteira. E o Brasil precisa disso. Acima de tudo. Ela contou. É que vai muito longa a história, mas eu entendo esse potencial do esporte. Vou dizer até outro, porque nós implantamos o judô e o esporte. Muita gente do judô sabe disso, eles têm uma participação social importante, porque eles têm muita projeção, são vitoriosos, é tradicional o judô brasileiro em competições importantes como os Jogos Olímpicos. E isso motiva e inspira as crianças. Você pode ter certeza que inúmeras crianças de comunidade se motivaram a praticar o judô. Com certeza. Isso é sensacional, é maravilhoso e tem que ser incentivado. Por isso essa emoção tão grande. Ela venceu, não por ela, venceu por muitos que têm a mesma história de vida. E vai levar muita gente. Isso é um esporte, o desfecho pode ser o contrário, infelizmente. E ela contou que ela não tinha, a família não tinha dinheiro para ela participar das competições e o treinador dela tirava o cartão de crédito e financiava, quer dizer. Que é uma vergonha para o nosso país, né? Mas é que é isso, essa ausência de financiamento que o Zé está falando, essa ausência de investimento nesse binômio mesmo, né? Exatamente. Esporte e educação. O esporte tem que estar nas escolas. Como era, você gosta de falar do nosso tempo, até brigou de Nicolau, às vezes a gente não exagera, no meu tempo era assim, tinha prova. que parece algo que é distante da realidade, mas na nossa formação, o esporte na escola você fazia todos os esportes básicos. Eu fiz judô com o professor Alberto, vivo até hoje. Eu fiz judô durante anos, desde pequeno. Eu vou te falar, na minha época, na nossa época, tinha prova. Eu me lembro que eu treinava em casa pra prova. Quer dizer, verdade. E levava muito a sério. Você fazia modalidades todas, handball, basquete, vôlei, futebol, não é verdade? Atletismo. Enfim, e a gente brincava muito no colégio e gostava, né? E competia entre si, né? Então, entre outros. Eu acho que isso é uma coisa, um assunto, um novo assunto que irá surgir na nossa sociedade, mas é um assunto velho. Porque eu acho que já falamos sobre isso várias vezes, a sociedade fala sobre isso. Agora, a base da família eu acho importante resgatar, a família incentivar isso e direcionar essa agressividade que a Ana Mara falou em todo o esporte. Eu acho que isso é uma base do que fica na rua, porque na rua só aprende coisas que não prestam. Bom, vamos aí ao primeiro intervalo do Bom Dia Rádio City com esta boa notícia. Muitas vezes aqui a pauta impregnada de notícias ruins. Começamos com esse ouro extraordinário. Junto com a abertura, a cerimônia de abertura na sexta-feira, mais um orgulho para todos nós, até muito mais motivado pelo empenho pessoal da Rafaela, as pessoas que estão em torno dela. Isso aqui ficou bem claro, houve consenso entre os comentaristas e de qualquer maneira que surjam de qualquer forma outros exemplos assim. A gente volta já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui com a edição do Bom Dia Rádio City desta terça-feira, na bancada dos comentaristas Nicolau Albeide, Ana Mara Simões e Rafael Quaresma. E você pode participar conosco, os canais estão disponíveis, Thiago. Exatamente, Zé. Nosso telefone 2104-5410 ou através do nosso WhatsApp 997829970 ou pelo WhatsApp aqui da 102 981965306 ou pela página Bom Dia Rádio City lá no Facebook. Muito bem, fala da Home Life, assistência domiciliar com padrão de qualidade e que corresponde aos principais serviços de home care do mundo, cada vez mais difundido. O home care vai
vai desde o atendimento simples ao mais complexo. Você consegue até fazer uma terapia intensiva. Evidentemente que o hospital tem muito mais recursos, dependendo da gravidade do caso, mas o importante é você estar perto, né? Porque toda a família adoece junto. Então, você tendo o ente querido ali atendido, pode facilitar, pode ajudar bastante na recuperação dele, evidentemente por um serviço médico de muita qualidade, muita efetividade e comprovadamente eficiente em todo mundo. É o Home Care que está disponível aqui em Santos, numa grande empresa que está chegando há 10 anos, em breve estará em nova sede, a Home Life, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama. A unidade Santos da Home Life fica na Ana Costa 77, telefone 3202-6440. Tem unidades em Ribeirão Preto e também em São Paulo. Acesse e conheça mais pelo site homelife.com.br. Bom dia, Rádio City. Agora fala de Balsas e Estradas. Balsas e Estradas. Vamos lá, Zé, olha só, travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação, o tempo de espera é de 20 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas em operação e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos. Agora as informações das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5. Lembrando que a interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo devido à neblina. O trecho está encoberto com neblina no trecho de Serra e Garoa em pontos isolados e a visibilidade é parcial. Planalto da Anchieta apresenta lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17, na região do ABC e também do quilômetro 13 ao 10, na chegada a São Paulo. Então, tempo escorregadio e cuidado aí com os assaltos, né? Porque o negócio daqui a pouco vai entrar na previsão, né? Das estradas, né? A questão dos assaltos, que já tivemos mais um episódio. Tivemos mais um episódio nesse final de semana, lamentavelmente. Bom, vamos em frente com o nosso programa, falar dos destaques do noticiário nacional, Thiago. Giro Nacional. Temer avalia mudar Previdência sem aval do Congresso. Bom, eu vou permitir aqui, me permitir começar com o Rafael Quaresma, porque o presidente Michel Temer, ele entende que por meio de um despacho normativo, ele consegue, por decreto, fazer essa mudança da Previdência, promover mudança, principalmente no tempo de aposentadoria, que ele tem uma interpretação que cabe realmente essa ação, se o Congresso demorar a tratar do tema da maneira que ele merece. Bom, provavelmente caberá, Zé, porque que o Congresso demorará, não há muita novidade nisso, né? Esse já é um fato, bem dizer, previsível aqui, ainda mais pela conjuntura atual e também pelo momento que se vive com eleições municipais, etc. Então, os deputados, os congressistas, de um modo geral, estão com as atenções bem divididas ali em relação à pauta nacional, né? E a pauta do Congresso e também as bases locais, enfim. Agora, o Temer, ele tem, diferentemente da presidente afastada, ele tem um estofo aí, um respaldo até pela formação, como constitucionalista que é, como jurista que é, de se permitir a estas interpretações e se socorrer menos da Advocacia Geral da União, enfim, dos órgãos ali colocados à disposição para auxiliar o presidente, até mesmo a Casa Civil e por aí afora. De tal modo que é uma interpretação, eu diria, um tanto quanto peculiar, mas talvez necessárias, porque há quanto tempo nós ouvimos falar destas ditas reformas e até mesmo quando há a eleição, né, do governante com aquele respaldo popular, se a coisa não for feita logo no início da gestão, depois vai esmorecendo, vai esfriando e o caminho vai se tornando mais tortuoso, aí muito mais difícil. Então é uma possibilidade. Agora, eu acredito que o presidente interino esteja atento a isso. O risco e a preocupação maior não está no Congresso em si, mas na provocação que certamente será feita pela atual oposição ao Supremo, né? Quer dizer, essa questão certamente será levada ao Supremo e aí a gente vai depender da interpretação dos ministros, se vão compartilhar e comungar do mesmo entendimento que o presidente interino ou se terão uma análise diferente. Até há mesmo essa possibilidade, desde que seja, obviamente, feita com a devida e necessária prudência, esclarecimento, sobretudo a população. Assim, a Previdência é um tema bastante polêmico, mas de extrema necessidade, que realmente se aprofunda, se discute, e reformas precisam ser feitas, mesmo que isto acabe penalizando. Me parece assim que a proposta deles, né, do governo, ela será para as
futuras aposentadorias, né? Então isto me parece que... Se bem que a CUT está questionando o presidente porque ele não quer fazer essa mudança de forma gradual. Não, então, quer dizer, não a quer. A pressão em relação a isso... É o que os centrais sindicais estão dizendo. Mas é para quem tem menos de 50 anos. Menos de 50 anos, sim. O que precisa ser entendido em relação à Previdência é que aquela dupla, tempo de contribuição e idade, né, elas precisam caminhar juntas, né? Porque senão a gente acaba não conseguindo sustentar a Previdência. Então, assim, a Previdência, ela não é um benefício universal. Ela é contributiva, é um benefício contributivo. Só tem direito à Previdência aquele que contribui à Previdência. Então, é algo que a contribuição é necessária. Então, assim, parece que o presidente, ele quer usar isso como último recurso. Caso o Congresso, como foi dito aqui, realmente demore para pautar. Até porque ele está sofrendo pressão de que o governo dele também não está avançando nas questões que disse que deveria avançar. Ao mesmo tempo, ele tem a questão dos gastos, de equilibrar as contas do governo. Quer dizer, então tem muitas variáveis aí. E assim, essa história da idade mínima, essa história da Previdência, dos ralos da Previdência, né, que precisam ser olhados e cuidados e desse equilíbrio. Para vocês entenderem, existem assim a necessidade de se fazer todo ano, deveria ser assim, né? Uma avaliação atuarial. O que é esta avaliação atuarial? É um estudo que prevê, que faz aquela projeção do pagamento das aposentadorias numa distância de 30 anos e faz um equacionamento dessas contas. O Brasil está longe de fazer isso. Isso tem ocorrido um pouco mais em relação à Previdência Pública, mas é outro setor também que o presidente está querendo mexer para equilibrar e equacionar a Previdência Privada com a Previdência Pública. Essa é outra polêmica, isso é outra questão que vai mexer com quem? Vai mexer com gente grande também. Eu duvido que ele mexa. Isso, então assim, mas ele está dizendo o que ele quer. Agora, se ele tiver que, veja, agora me caiu a ficha também. Se ele tiver que adotar esta medida, ele só vai poder mexer na Previdência Pública, vinculada ao INSS. Ele não pode mexer na Previdência Pública do servidor público. Então pode ser uma saída para ele. Veja, pode ser uma saída para ele para não ter que mexer neste momento na Previdência Pública. Então é um tema bastante polêmico, mas que essa discussão ela precisa ser aprofundada. E por mais que doe na carne de algumas pessoas, a gente precisa avançar. O mundo inteiro discute a Previdência. O mundo inteiro olha para essa questão. Quer dizer, a gente vê países quebrando por causa da Previdência. Então, assim, é algo muito sério. Então, é algo que nós todos brasileiros, a gente precisa entender isso e, assim, prestar atenção nisso, porque senão futuramente a gente pode correr risco de não ter aposentadoria garantida. Mas o que acontece, Ana Mara? Eu acho que tem duas, você está falando em profundidade, né, de mexer. Primeiro, o grande erro da Constituição de 88, que aonde pessoas com mais de 60 anos têm direito à aposentadoria, no caso de mulheres, homem com 65, mesmo nunca tendo contribuído. Então isso já é um fato que eu acho que a Constituição de 88 fez isso. E quanto aos ruralistas, também, né, que foram todos incluídos e aposentados. Trabalhadores rurais e pescadores artesanais também. Então eu acho isso uma incoerência, porque na realidade eu entendo a Previdência como um consórcio, como um grande condomínio, como sei lá qual é o termo que contributiva. Depende de contribuição. Como um clube, né, que os novos sócios pagam pelos sócios remidos e assim vai. E tudo bem que houve uma mudança radical na longevidade, né? As pessoas estão vivendo muito mais. Mas a culpa é porque você está vivendo mais. Que isso? Isso é ridículo, né? De falar, tudo bem, as pessoas morriam com 60, 70 anos. Hoje as pessoas vivem até 90, 100 anos. Já temos na Europa mais de 100 mil pessoas com mais de 100 anos. Então, é uma longevidade grande na vida que continua sendo sustentada pelo INSS. Agora, eu sou da época, vou falar de novo, o Zé não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar, eu sou obrigado, porque, quando que você ia a qualquer hospital particular e era atendido pelo
INPS, lembra do famoso INPS? Então não tínhamos essa política esse problema que nós tínhamos de UPA, SAMU e etc. Nós éramos atendidos em qualquer hospital, porque o INPS ele bancava isso e também bancava a aposentadoria do cidadão. Então essa reforma de 88 foi o que causou. Se ele quiser mexer realmente com profundidade, ele tem que mexer na Constituição, coisa que eu duvido. Ele vai ter a oportunidade. Eu acho que ele é o único presidente dos últimos anos, ou talvez desse século, que tem a oportunidade de tomar atitudes impopulares, porque isso é muito impopular, politicamente falando, mas ele vai tomar essas atitudes porque ele tem a oportunidade, porque ele não tem intenções, ele vai encerrar a carreira dele, a vida política dele daqui a 2 anos. Se ele realmente tiver boa vontade, ele vai se tornar, ele vai ter a chance de se tornar o melhor presidente da República das reformas nesses últimos anos. E ele tem conhecimento constitucional, né? Então. Agora, eu acho que ele dificilmente aumentar a idade, dificilmente vai fazer com que alguma coisa mude, viu? Porque daqui a pouco, hoje é 95. Hoje é 95 anos, amanhã vai ser 100 anos, dali a pouco é 105 anos, e daqui a pouco vai ter que ser o Highlander. Não, e só um aspecto que também é importante nessa análise, Zé, e para os ouvintes, claro, é que a gente fala muito, né, dessa mudança com o jogo acontecendo, né, com o jogo jogado, e é realmente uma característica quando fala de previdência. Para isso que eles tentam, porque ali não tem a questão do direito adquirido, que tem, na verdade, é uma expectativa de direito. E essa expectativa de direito, por mais justa que ela possa parecer, ela não encontra óbice ou respaldo na nova legislação. Quer dizer, a nova lei pode alterar, pode modificar o regramento, ainda que atingindo essa expectativa de direito. Porém, a sensação de injustiça é bastante grande. Então, em situações como essa, e aí também é o ponto que a Ana Mara tocou, em situações como essa, não há o tal do pedágio, não há aquela forma de equivalência, equiparação para fazer com que a pessoa que está próxima de ter esse direito incorporado ao seu patrimônio, direito adquirido, fique respaldado pela mudança, né? Então, a mudança para elas ou não pode acontecer, pelo menos sob o aspecto de justiça, não tanto da legalidade, ou se acontecer, tem que ser feito de forma escalonada, paulatina, para que não haja todo esse transtorno, todo esse prejuízo. Anos, menos de 50 anos, ele vai. Quem está começando agora no sistema, não, beleza. Eu, por exemplo, que estou no início, Nicolau, não sou do seu tempo, não é isso? Aí tá tranquilo. Bom, mas eu não acredito que essa manifestação seja só uma forma de pressionar o Congresso. Falar, olha, se vocês não mexerem, eu vou mexer. Que eu não acredito que politicamente ele iria tão longe. Deve ser uma resposta ao Michel Temer, que recebe críticas pelo seu governo não ter feito mais cortes de gastos, ter sido, vamos dizer assim, receptivo aos reajustes do funcionalismo público federal. Acredito que aí é mais mais jogar pra torcida do que outra coisa. Eu não acredito que ele vá contrariar o Congresso. Ele tem 3 grandes chances para se tornar um excelente presidente. A primeira, corte de gastos do governo. Essa ele já não fez. Não, mas eu espero fez que faça. Não, ele tem 2 anos para isso. Deixa sair o impeachment da Dilma, ele tem 2 anos. Segunda, mexer no INSS, certo? Que seria mexer na presidência. Eu acho que ele mexer com isso seria na Previdência, seria muito bom, sem prejudicar a maioria deles. Certo, então eu acho que essas mudanças tem que acontecer. Não, assim, tem todo o mérito em relação à Previdência, agora a terceira, que eu acho que é a mais importante, que é a fundamental para o país, é mexer na CLT. Eu sei que vai bombar aí o WhatsApp, um monte de gente vai me xingar, mas tem que mexer na CLT para que o empresário possa contratar. Tem que flexibilizar a CLT. Tem que entender que a máquina só funciona baseada no empresário. Eu sou adepto a esse pensamento também, mas rapidamente, Zé, só para finalizar aqui também, nesse aspecto da Previdência, é uma das reformas pontuais e necessárias, acho que desde a minha época de estudante, aí já falando há tanto tempo, que a gente fala de reforma da Previdência, reforma política, reforma tributária, que timidamente começou em 2003, logo no início do primeiro mandato do governo Lula,
Agora, um aspecto é esse, quer dizer, a questão de corte de gastos, etc., ele com essa história de que, não, mas no déficit já está computado o aumento pro servidor, etc., federal, do judiciário, enfim, ali era uma hora também de cortar. Agora, claro, isso vai gerar todo um desgaste e talvez faça com que, na sequência, como vem agora essas medidas, não sejam aprovadas. Então ali, essa foi a ideia e o raciocínio, vamos ver se vinga. Mas o Nicolau tocou no ponto importante, fazer mudanças mais profundas, a interinidade está prejudicando. Uma vez resolvido o processo, aliás, o Michel Temer, hoje, ele está na pauta mais do que nunca. Tiago, vamos lá. PT tentará adiar sessão do impeachment de hoje. Evidentemente vocês acompanharam, né? Hoje vai se avaliar se o relatório, se está pronto o processo para a votação do impeachment prevista para o final do mês, e o senador Lindbergh Farias do PT está pedindo o adiamento da sessão por conta das denúncias contidas na delação premiada, que estariam contidas na delação premiada do Marcelo Debrecht, que o PMDB teria recebido, a pedido de Michel Temer, 10 milhões em doações ilegais. Eles pelo menos já se anteciparam e falaram que essas doações estão todas contabilizadas dentro do partido. Vão ter que provar isso. Inclusive falaram que não são 10 milhões, são 11 milhões e meio que estão contabilizadas como doação da Odebrecht para o partido, que Michel Temer assumiu, que pegou, que realmente pediu no jantar no Palácio Jaburu, em Brasília, etc. Deu até todos os detalhes. Vamos ver. Existem doações, na época era permitido, né? Hoje já não é mais permitido esse tipo de doações de empresa. É óbvio que é uma coisa muito antiética, né? Porque a troco de quê, né? Eu peço pro Rafael, ele tem uma empresa, ele faz uma doação para o meu partido, é óbvio que você vai me cobrar alguma coisa, né? Posteriormente, contratos, etc. Então, foi acertada a mudança, eu acho que da lei eleitoral, porque beneficiando indiretamente para retomar depois esse benefício. Agora eu só queria falar em relação ao PT também, essas acusações, eles também estão sendo acusados de várias outras coisas, inclusive eu acho que o Janot, né, que é o procurador. Isso, Rodrigo Janot, ele já iniciou um processo de extinção do PT, que eu acho que isso vai acontecer. Eles estão, porque o PT, se for provadas também todas essas doações, o partido corre o risco de ser extinto. Então, por esse tipo de acontecimento. Então, eu acho que, eu vou te falar, é tudo balaio, como é que é aquele termo? É tudo farinha do mesmo saco. Gatos do mesmo balaio, porque eu vou falar, a corrupção ronda muito forte ali no meio, né? Eu acho que estão todos envolvidos. A única coisa nesse aspecto, principalmente do senador, né, do Lindbergh Farias, é o seguinte, eles estão, o quanto pior, melhor aqui, porque nem eles acreditam no retorno, né, na possibilidade de se salvar a presidente afastada, mas de toda sorte, já que é impossível, né, esse salvamento, enfim, ressuscitar, vamos dizer assim, a Dilma, então vamos empurrar o máximo possível e com isso se atravanca tudo, né? Porque, quer dizer, a gente resolveu parte do problema. Muito no Brasil, né, Rafael? Pois com certeza. Eles gostam muito do país. Esse é o pensamento predominante lá. Então, quer dizer, era muito mais fácil adotar uma outra postura, aí sim sinalizar em favor do Brasil, demonstrar essa preocupação, porque não importa, tudo bem, claro, eles não são mais governo, mas por detrás qual é o interesse? O interesse é o poder. Então, não deveria ser, né? Agora, o interesse comum a todos, o interesse público, o interesse para a nação, para a população. Então, assim, ficar procrastinando a questão do processo de impeachment, eu acho de chorar, acho lamentável. A base do pedido dele é uma matéria da revista Veja, viu? Não tem, isso não é comprovado, não é denúncia da PGR, não é nada disso, é uma matéria da Veja que atesta isso, tem que se ver a veracidade, mas qual é o entendimento dele? É que uma vez que o Temer, ele assuma a presidência, a Dilma seja afastada, ele vai estar blindado, até pela Constituição não poderá ser investigado por atos alheios ao exercício das suas funções. Então ele entende que se avançar o processo de impeachment, você tolerar o processo de investigação contra o presidente Michel Temer. Como a presidente Dilma foi também. Agora. Exatamente. Eles, na verdade, têm vários interesses, como já Constituição.
foi dito aqui por trás, né? E o que eles estão temendo, né? É que uma vez a presidente Dilma afastada definitivamente, o Temer assume definitivamente e ele ganha com isso a imunidade constitucional. Então esse é o risco aí. E aí, além do que já foi dito aqui, de que eles contaram os votos, eles sabem que eles vão perdendo os votos, então tudo que eles puderem fazer realmente para atrapalhar este processo, para fazer com que ele se estenda, né, melar o processo, realmente eles vão fazer. Eu acho que infelizmente isso faz parte do jogo. Agora, né? Você vê, Ana Mara, que o Collor foi bom menino, né? Perto do que está acontecendo, né? Ele renunciou logo depois, quando ele viu que o impeachment ia sair na Câmara, ele renunciou e não deixou prolongar desse jeito. Então, você vê aonde que nós poderíamos, após 24 anos, falarmos falar um troço desse, que o Collor foi bom menino. Que pode piorar, né? Sempre pode piorar. Sempre pode fazer pior. Não, mas o Collor foi bom menino, mas depois ele recuperou o tempo perdido, né? Porque as últimas operações da Lava Jato mostram isso. Ele foi bom menino, mas depois ele cresceu e ficou um mau político. Mas olha, bom menino recuperou inclusive os salários, o bom menino. É verdade. O bom menino. Vamos lá. Polícia Federal intima Marisa e filho mais velho de Lula para depor sobre sítio. Então, não sei, a gente fala então de brincadeira, né? Porque é tanta negativa, meu Deus do céu, é algo tão inegável, tão evidente o vínculo do Lula. Puxa vida, né? Foi passar 133 dias do ano lá no sítio, que era do amigo dele. Tá todo mundo intimado. A Marisa, Letícia, o filho mais velho. Apartamento, eu vou passar 6 meses só lá. Nossa, não, claro, você é meu amigo. Pô, brincadeira, né? Mas não é meu apartamento, é só teu, viu? Olha, é teu, mas eu vou prefiro passar um fim de semana no triplex. Que não é seu também, você preço. Você tá com a chave, mas não é seu, você tem documento. Não, eu acho interessante a gravação. Você fez reforma. A gravação do Lulinha, né? Pedindo pro filho do Jacob Bittar, eu não sei qual é o nome do filho do Jacob Bittar, não tô lembrado. Fernando Bittar. O Fernando Bittar pedindo pro Lulinha que ele ia fazer uma churrascada no sítio e se ele podia, né? Mas isso porque o sítio não é dele. Então tem a gravação telefônica disso. Então qual é a evidência, né? Que você pede autorização para fazer um churrasco no seu próprio sítio. Isso não existe. Então tá mais do que provado. Agora eu não vejo problema nenhum, eu não sei onde é que tá a agravante do Lula, que perfeitamente poderia ter um triplex, como perfeitamente poderia ter um sítio. É que o grande problema do sítio é a reforma executada pela Odebrecht ou a OAS. Ô Nicolau, isso é o que veio. Porque ter um sítio claro, mas o problema esse é o que apareceu, porque na verdade talvez aonde fosse menos, né, levantar suspeita, abaixou a guarda e aí a coisa veio à tona, porque é claro, qual é o problema? Quer dizer, aquela mania de negar, eu não tenho, eu sou um pobre coitado. Eles tentam dar um ar de legalidade, uma justificativa a tudo isso, e tem até, depois eu vou até olhar no site do Tribunal de Justiça, mas tem até ação da ex-primeira-dama, da Marisa, contra o Odebrecht, justamente reivindicando essa questão do distrato, do apartamento e tal, não é isso? Para dar novamente esse ar de legalidade. É construída toda uma situação que talvez lá atrás, agora não dá mais também, mas lá atrás fosse mais fácil, não, realmente houve, foi assim, foi assado, enfim, agora se nega o óbvio. E justamente porque esse é um ponto em que a guarda ali baixou, né? Quer dizer, não, o sítio não tem problema, o apartamento não vão saber, enfim. O que mais será que tem, né? Aí fica também essa desconfiança, essa suspeição. Ana Mara. Assim, a Polícia Federal, pelo que tudo indica, eles não têm mais dúvida com relação à propriedade tanto do triplex como do sítio. Então, assim, a intimação. Agora, é interessante pra gente ver quanto tempo leva, né? Como esse trabalho, ele é delicado e assim, minucioso, e aquilo que é tão óbvio pra gente, que a gente acha que pode acontecer amanhã, na verdade não é assim. Isso tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado. Você não pode agir por presunção. Não, né? Exatamente. Então, para que eles reúnam realmente consigam fazer este caminho, é muito interessante a gente perceber, né? Todo esse tempo, não é que ele é moroso, ele é um tempo minucioso mesmo, e que exige ali eu diria que é uma obra de arte o que eles estão fazendo, né, para conseguir chegar no ex-presidente Lula.
Então, assim, olha, e a gente começa a escutar, e aí agora vem que o ex-presidente Lula e a família, eles estão sofrendo retaliações porque ele levou o assunto para a ONU. Quer dizer, cada hora direitos humanos na ONU, levou essa questão. Então, assim, meu Deus, é tudo tão... A defesa está no papel dela, mas sabe o que me parece isso? Aquele cidadão que foi pego no flagra, né, traindo a mulher na cama com outra, e falar assim, ele estava nu na cama agora. Ele falou, não, estava de meia. Não, a mesma coisa. Mas é uma defesa que está dando só tiro no pé, porque levar este assunto para a ONU, levar este assunto para a ONU, para mim foi um tiro no pé que o Lula deu nele mesmo, porque a reação que isso já causou aqui, enfim, é algo aí que juntando vamos o que aguardar o Zé os falou, próximos né? capítulos. Eu não sei por que ele pegou esse assunto, mas juntando o que o Zé falou, lembrei de alguns amigos. Isso aí é incontestável, né? Amigos próximos. Existem algumas situações até, né? Que você junta Lé com Cré, né? Vamos dizer assim, né? Como a gente brincando fala, que não tem mais como você fugir, né? Então, é incontestável o fato. Você não pode, não estão agindo por presunção, né? Porque infelizmente no nosso país, qualquer tipo de acusação, o sujeito primeiro ele é desonesto para depois dizer que ele é honesto, e aí quando você joga na lama o nome de alguma pessoa, você não tem mais como retornar. Mas aqui o advogado aqui, Ana Maria advogado, Rafael advogado, sabe que a presunção é da inocência. Sim. Sem ser acusado. Só que eles já juntaram todos os fatos e o fato já é óbvio. Não, é só uma coisa, lógico, tem toda essa questão da prova, da robustez da prova, etc. Agora, o juiz é um homem do seu tempo também. E ele não fica, lógico, tá distrito às provas, mas tem também as máximas de experiência ali. Então, é claro, o convencimento que ele extrai de tudo aquilo que é produzido no processo, por certo, vai influenciar o seu julgamento. Então, as provas demonstram isso e cabe, então, também à parte contrária fazer a contraprova ou desconstruir tudo aquilo que foi produzido pela acusação. É assim a regra do jogo. Jovem teria recebido dinheiro para inocentar deputado e pastor Feliciano. A Patrícia Leles acusa o deputado Marco Feliciano de tentar estuprá-la, não é? Tentou um abuso sexual no seu apartamento em Brasília. É um caso realmente rumoroso, e fica aí também a declaração que a jovem teria recebido R$20 mil. Tem que ser também melhor apurada essa situação. Olha, eu não posso acreditar que nos dias de hoje existam estupros, mas infelizmente nós sabemos que é recorrente esse fato e acontece de monte. Infelizmente, parece que com toda a liberdade sexual, né, que o ela negou, tem, viu? Ela negou que recebeu dinheiro. Agora, o que acontece? A gente consegue ver também determinadas anomalias, né? Determinadas deturpações em relação a esse assunto. Teve o caso aí do boxeador, agora recentemente, se eu não me engano, ele é da Namíbia. Ele é da Namíbia, no Rio de Janeiro, que é a camareira. Então, assim, o assédio sexual, ele existe, mas também eu acho que o homem ele sofre um pouco. Não estou, olha, veja bem, eu não quero que me interpretem mal, pelo amor de Deus. Eu não estou defendendo ninguém, porque eu sei que existem muitos casos, mas também às vezes algumas palavras que um homem, né, dirige a uma mulher, ou algum tipo de assédio, ele já é interpretado de uma forma como estupro. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não estou defendendo o Feliciano, não sei o que aconteceu. A história é que ele chamou a garota em casa, não sei se até que ponto ela disse que vai ter uma reunião, chegou lá, não tinha reunião nenhuma. Não, eu ouvi e tinha ali replicando a conversa de WhatsApp, o Fábio Panunzio fez a leitura e ele estava enojado, indignado com os termos e como se conduziu essa conversa. Então, a ser realmente tudo isso, e há registro dela também nesse aspecto, a ser tudo isso, de fato, é algo, é de chorar, né? É lamentável ali ao extremo, ainda mais por conta de tudo que prega o pastor lá, enfim. Eu acho assim, é bem constrangedor. Rafael, eu acho assim, o estupro, ele se caracteriza até dentro da residência de um casal casado. Sim. Né? A partir do momento que a mulher fala, eu não quero, e o homem força, que eu acho que é onde mais acontece estupro, no meu entender, é um estupro. Agora,
também nós temos que considerar um outro lado, que é o lado do assédio e às vezes até da facilitação pelo lado da mulher, de dar indícios de que ela está se oferecendo, e quando o sujeito avança, é um assunto muito perigoso. Aí ela quer dar uma de coitadinha. Então eu acho que tem os dois lados. É rumoroso porque ele se diz defensor dos valores cristãos, dos valores da família. Mas será que ele atacou? A investigação vai dizer, né? Alguém pegou talvez uma cariação. O problema é que o Marco Feliciano é muito poderoso, né? Vamos ver se a justiça vai conseguir chegar nele comprovada a sua ação em torno do que está sendo divulgado. Se for comprovado realmente essa tentativa de violência sexual, quero ver se vai conseguir chegar no Marco Feliciano. Isso que sabe por quê? Isso representa, não estou julgando ele não, mas é um tipo de pessoa que eu realmente me afasto. É o falso moralista. Não, exatamente, mas eu acho assim, só pra Ana Mara poder falar, Ana Mara, eu acho muito perigoso, às vezes, qualquer um de nós aqui, homens, podemos estar envolvidos num assunto desse, de uma pessoa insinuar. Eu tenho funcionárias, o Zé tem. Sim. Então, qualquer assunto desse, nós podemos estar envolvidos nisso. O homem sofre esse problema hoje, de qualquer assédio que ele dê à mulher, ela pode se virar contra ele. Então, acho que é um assunto muito perigoso e nós não podemos já acusar por presunção. Eu acho que tem que ter os fatos, né? É um sujeito também que eu repudio, eu também não gosto dele, super moralista, eu não gosto de ninguém que é excessivamente moralista, e eu acho que isso não existe. Agora precisamos ver se essa acusação procede. É um tema bastante polêmico, né? Mas é um tema recorrente, né? É um tema que infelizmente, e como tem aparecido o caso, né? Ultimamente, é bastante chocante o que vem acontecendo. Em casos, olha, eu vou te falar, aqui a gente está falando de um caso público que envolve pessoas públicas, mas pessoas, as pessoas têm sofrido, isso tem acontecido com jovens, pessoas doentes, só pode ser doente para fazer uma coisa dessa, né? Quer dizer, esse caso aqui, ele tá, é muito bom que esses casos, eles se tornem públicos e que medidas sejam tomadas, medidas rigorosas, para que sirvam de exemplo, porque não é possível, claro, o enquadramento também do crime de estupro, né? Basta que o homem, ele chegue, ele cerque a mulher, não precisa ter a penetração, né, Rafael, para configurar crime de estupro. Então, o que o Nicolau tá falando, mas vejam, homens, por favor, respeitem as mulheres, né? Acho mulheres, se respeitem. Acho que tem essa via de duas mãos, tanto homens respeitem as mulheres e mulheres se respeitem também, né? Então, é algo mais, eu falo isso por um lado, mas tem tido sim muitos casos, isso é assustador, de estupro em pessoas que não tem como se defender. 7h40, falando agora da APO Planos Odontológicos Empresariais, vamos para um intervalo. Referência e benefícios para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados na região. A APO tem a sua central de atendimento exclusiva numa empresa que é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos. Thiago Ferraz está aqui com a sua carteirinha da APO Planos Odontológicos Empresariais, que é parceira da CDL Santos Praia, ele é beneficiário também da APO, o grande Thiago, e você pode fazer como ele e essas empresas também, que é um plano dedicado apenas a pessoas jurídicas. APO Planos Odontológicos Empresariais, ligue 21044000 ou acesse apodonto.com.br. A saúde da sua empresa começa aqui. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. No Momento Tecnologia de hoje vamos falar de uma câmera montada em óculos que permite tirar fotos apenas piscando os olhos. O Google Glass, espécie de óculos inteligente com acesso à internet do Google, pode não ter dado tão certo quanto a empresa gostaria, mas isso não significa que o conceito de usar os olhos em funções eletrônicas tenha sido esquecido pela indústria da tecnologia. Uma startup japonesa concluiu nesta semana a campanha de financiamento coletivo da Blinkan. Trata-se de uma câmera que
que acoplada ao aro dos óculos e conectada a um smartphone por Bluetooth, permite que o usuário tire fotos apenas piscando. A Blincam vem com um pequeno sensor de movimentos para captar o piscar dos olhos. Vem com 32 GB de memória interna para armazenar as fotos em alta qualidade. O usuário pode conferir o resultado logo após por um aplicativo sincronizado ao celular ou ligando a Blincam a um computador. Este foi o Momento Tecnologia, Slex.com, Galeria Quinta Avenida. Um abraço. Você está ouvindo? Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Black Jaw Choperia conosco também aqui no Rádio City. Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Um lugar excelente para você se divertir, espairecer, saborear aí muitas coisas deliciosas do cardápio que está totalmente renovado. Tem diversos tipos de cervejas, drinks, sanduíches, porções e sobremesas. Tem o estacionamento do Mendes Convention Center à sua disposição e está aberta de terça a domingo a partir das 18 horas e tem música ao vivo de quinta a domingo. Sempre ambiente muito agradável, é muito bom ir a Black Jaw Choperia, onde você pode fazer reserva para comemorar seu aniversário ou fazer confraternização com os amigos. A Black Jaw Choperia fica na General Francisco Glicério 206 no Gonzaga em Santos. O telefone é o 3228-7570 Black Jaw Choperia. Thiago, vamos dar uma passadinha pelo WhatsApp. As participações aqui, Zé, vão lá através do nosso WhatsApp. O Valdir de Praia Grande diz assim, falando sobre a Previdência, que dá prejuízo. A pública está que provado do que a Previdência privada. É a superavitária. Até quando todos nós temos que pagar por parasitas? Participação do nosso ouvinte, o Valdir. Tem mais gente aqui participando. Temos o Ivo que diz assim: bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Falando de política pública todos os dias. Ele diz que pega o ônibus pela manhã para trabalhar e luta contra os mosquitos que circulam pelas cidades dentro dos ônibus. Opa. Então fica aí um alerta. A denúncia é que eles não estão pagando passagem, é isso? Deve ser, né? Não, é brincadeira, né? Não, é inadmissível. Desculpa a brincadeira. E o Clodoaldo de São Vicente que diz assim: olha, Zé, essa lei não funcionou pra minha mãe não, porque ela tem 60 anos, sempre contribuiu e hoje não consegue mais trabalhar por motivos de doença, mas falaram pra ela que se aposentar por idade, ela tem que contribuir mais 4 anos. Participação também do nosso amigo DJ Big, ouvindo aqui a programação da Rádio City, a superação quando há projetos desse tipo, falando do judô. Exatamente. Né? Que foi também uma pauta do nosso programa aqui. E do nosso outro WhatsApp aqui, temos aqui a participação do Glauber do Imbaré, que diz assim: Zé, você me emocionou com as suas palavras sobre o resgate através do esporte. Opa, parabéns. Obrigado, Glauber. E pelo telefone, só pra gente registrar, que o nosso tempo tá curto aqui, Maria da Aparecida diz assim: no tempo do Juscelino, o INPS foi usado para a construção de Brasília. Não deveria haver uma auditoria na presidência, Zé? Temos aqui, na Previdência, perdão. Sim. A Helena da Ponta da Praia diz assim: em convenções, em eventos, né, os jovens reclamam da falta de material e também de estrutura esportiva, principalmente na rede estadual. A Helena da Ponta da Praia registrando a sua participação. Obrigado. Inúmeros WhatsApps, evidentemente não conseguimos cobrir todos aqui no Bom Dia Rádio City. Agora vamos falar de comércio. Terça-feira é o dia. Comércio em Foco. Nicolau Beide, líder da CDL Santos Praia. Nicolau, sobre o comércio, eu entendo o seguinte, até a gente estava conversando sobre isso ontem, não é? Sobre a expectativa da CDL Santos Praia e também no comércio em geral. Segundo semestre, essa data pode representar, apesar de ainda termos resquícios da crise, mesmo que timidamente, uma virada nas expectativas até o final do ano, quando temos a principal data em termos de vendas para o comércio, que é o Natal? Olha, o Rafael com certeza vai ganhar presente, né, Rafael? No Dia dos Pais, e eu acredito que todos os pais irão ganhar, pais presentes, né? Então, pais presentes vão ganhar presentes, né? Tem uma redundância nisso. Então, é uma data, eu acho que bem emocional, uma data comemorativa. É óbvio que o ticket médio, ele já não é dos grandes anos que tivemos aí, 2011, 2012, 2013, mas acreditamos aí no ticket médio na base de entre R$70, R$80, nessa faixa de compra de presente para os pais. E o comércio está bem otimista.
estamos sentindo aí uma pequena melhora nas compras do comércio, no dia a dia, principalmente produtos eletrônicos, produtos automotivos, que são produtos mais direcionados aos pais, calçados, né, masculinos, roupas. E a lembrança e o presente, ele é importante, né, nessa data. Por mais singelo que seja, eu acho que ele é importante e ele acontece. Então teremos, óbvio que não é a principal data, temos como principal data o dia do Natal, posteriormente o Dia das Mães, que é mais simbólico, Dia dos Namorados, é uma data forte. Não, pai todo mundo tem, né? Pai presente é que nem todo mundo tem. Então, infelizmente temos aí uma falta, né, de presença, mas pais, avós ou quer que seja quem criou, quem ajudou a criar essa pessoa ou aquela pessoa que era de estima. Então, com certeza eu espero ganhar meu presente, como o Rafael espera ganhar o dele, como o Zé também, e eu acho que pelo menos que seja uma lembrança, né? Nós que somos pais e temos filhos, e eu acho que esse dia vai ser também muito bom para o comércio. Já aqueceu ou as pessoas mantêm aquele hábito de fazer mais em cima da hora a compra para os seus pais? É mais em cima da hora. Acredito que quinta, sexta-feira e sábado deve ser o ápice, né, da compra do presente de domingo, né? Então eu acho que vai aquecer mais final de semana. Mas isso aí no final do mês, né, que o comerciante vai sentir uma melhora e vai contabilizar uma melhora, não muito grande, mas sempre é uma data. Essas datas foram criadas com esse intuito mesmo. Tem o lado emotivo, né, o lado pessoal e afetivo, como tem também o intuito comercial, que é o presente e a lembrança desse dia. 7h51 aqui no Bom Dia Rádio City. Vou falar de esporte. Giro Esportivo. E o nosso especialista é o jornalista Ricardo Martins, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Ricardo. Opa, legal, bom dia, Zé, um abraço a você, ouvinte ligado na 102,1 na Rádio City. Vamos falar de futebol para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza no centro de Santos. Liga, a gente entrega para você, 3221-3396. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras é campeão. Ontem o Corinthians ficou no empate 1-1 diante do Cruzeiro, jogando no Pacaembu, e com isso terminou na terceira colocação. Isso porque, né, Zé, e ouvintes da City, Rádio City FM, nós tivemos uma grande vitória do Atlético Mineiro, hein? 3-1 para cima da Chapecoense. Quem fecha o G4, né, os classificados à Libertadores da América, é o Flamengo, 34 pontos ganhos. O Santos é o quinto colocado, 33 pontos. Hoje tem futebol bonito pra gente curtir, hein? Tem seleção brasileira. Claro que eu não tô falando da masculina, e sim da feminina, comandada pelo técnico Oswaldo Alvarez. Jogos do Rio de Janeiro, Olimpíada 2016, 2 jogos, 2 vitórias, 8 gols marcados, só um gol sofrido. Será que não dá para aqueles barbados, aqueles marmanjos, darem uma olhadinha no jogo feminino do Brasil, não, hein? Conseguiu 2 grandes vitórias. Joga essa noite em Manaus contra a África do Sul e deve conquistar mais uma vitória. Já o futebol masculino tem uma decisão amanhã, 10 da noite em Salvador contra a Dinamarca. Se não vencer, pode ser eliminado dos Jogos Olímpicos. Seria uma grande vergonha, viu, Zé? Aqui no Rio de Janeiro tudo beleza, tudo maravilha, um probleminha aqui, outro ali, mas os Jogos Olímpicos vão indo e muito bem. Eu volto amanhã para falar mais de futebol e, claro, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, direto da capital carioca, para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos de limpeza, centro de Santos, Praça da República 35. Liga, a gente entrega para você de graça. Tem material elétrico, hidráulico de limpeza, tem aquele café e aquele açúcar também. Grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé Ri. Obrigado, grande Ricardo Martins. É isso aí, está também fazendo a cobertura das Olimpíadas pela Rede Record, é nosso repórter exclusivo aqui na Baixada Santista, sempre trazendo as novidades do esporte aqui pro nosso programa, o Bom Dia Rádio City, que vai falar agora da Design Gallery. A Design Gallery é 6 vezes top of mind no seu segmento, que inclui a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração, entre outros itens, aliás, também com opções interessantes para o Dia dos Pais.
mais. A Design Gallery te atende em 2 lojas aqui na Baixada Santista, 2 endereços, Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, e Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. A maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. Lista de casamento, chabar e chá de cozinha também é na Design Gallery, nossa parceira no Bom Dia Rádio City. Agora vamos colocar para trabalhar ainda mais ele que trabalha bastante, coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Direitos do consumidor. Direitos do consumidor, Zé, olha só, a participação da nossa ouvinte, a Maria Aparecida, do centro de São Vicente, diz assim: ela adquiriu uma TV numa promoção de uma rede no centro de Santos. O controle remoto apresentou falhas e a TV não tem botões na tela. As funções somente no controle. Ela disse que foi trocar em São Vicente e disseram que só troca na loja que ela comprou na mesma rede. Isso pode? Olha, a princípio não, porque em se tratando de vício do produto, ZR é para Maria Aparecida, né, que é a consumidora ouvinte com dúvida, o código estabelece a solidariedade entre todos os fornecedores. Então ela pode tanto se dirigir à loja quanto à assistência técnica, se for o caso, à rede credenciada, ou ainda, se preferir, diretamente ao fabricante. Essa solidariedade estabelecida pelo legislador lá no artigo 18 do código é justamente para facilitar a vida do consumidor, né? Então não seria razoável exigir do consumidor que ele tivesse que apontar ou se direcionar única e exclusivamente a um partícipe dessa cadeia produtiva, desse ciclo produtivo do bem. Então, para facilitar a sua vida, há solidariedade. É diferente, por exemplo, como nós já debatemos aqui, inclusive, quando há a questão da troca imotivada, e aí vale, portanto, a política de troca do estabelecimento, né? Nesse caso, ela mesma diz, o controle remoto não funciona, a TV não tem o recurso necessário, então não resta outra alternativa senão a de sanar o vício, como diz a lei. Para isso, a solidariedade impera. Em havendo resistência, Maria Aparecida, você deve, obviamente, registrar a reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, em se tratando de São Vicente, no Procon de São Vicente, que fica ali na Capitão Mora Aguiar, e, portanto, está apto a registrar e a receber esse seu reclamo. Ok, obrigado, Rafael Quaresma. Semana que vem, evidentemente, estaremos disponíveis para o quadro Direitos do Consumidor. E para fechar, mais uma má notícia envolvendo São Vicente, meu caro Tiago. Sem salários, creche de São Vicente suspende atendimento. Crianças que frequentam a creche Xodó da Vovó da Praça 22 de Janeiro, no centro, foram surpreendidas com a informação de que as aulas da unidade de ensino municipal estão suspensas por tempo indeterminado. Ontem, ao chegar de manhã cedo à unidade, os pais foram avisados de que o atendimento no local só será retomado após o poder público quitar pendências financeiras com os profissionais que ali atuam. Segundo eles, já são 8 meses com pagamentos ou benefícios em atraso, incluindo férias e cestas básicas. Ana Mara. É lamentável essa situação de São Vicente. A situação, ela vem cada vez ficando mais grave mesmo. É uma pena. Isto, a gente viu todo o processo do lixo, a gente vê a questão da saúde, agora já envolvendo as crianças nas creches, nesta parceria das organizações não governamentais com o poder público. Enfim, a situação de São Vicente, ela está ficando insustentável. Eu tenho insistido que há necessidade de uma intervenção também do governo do estado. Sim, o governo do estado deveria estar mais próximo de São Vicente, acompanhando mais proximamente o que está acontecendo lá, porque tudo isso é reflexo de uma gestão comprometida, de uma gestão também que herdou problemas, né? Então, assim, a gente vê que a bola de neve, ela vai crescendo. E assim, imagina essas pessoas que estão há 8 meses sem receber salário. Quer dizer, fica difícil, por mais amor que você tenha ao teu trabalho, a situação, ela acaba ficando insustentável. As pessoas não estão conseguindo pagar aluguel, não estão conseguindo pagar suas contas, não estão conseguindo viver. Então é muito sério o que envolve. E em que condição essa pessoa consegue trabalhar também? A gente está falando de creche, crianças pequenas, crianças que necessitam de uma atenção e demandam uma energia, uma atenção. Assim, qual é a condição emocional dessas pessoas de prestarem este serviço? Então, é uma creche pequena, né? É uma creche particular, né? É uma parceria, né? Da prefeitura. Então, com a organização ela não sofre governamental. todas as sanções da lei. Pode ser protestada, pode ir para um cartório de protesto, pode ser despejada, coisa que não acontece com prefeitura. A prefeitura fica isenta disso. Ninguém pode protestar uma prefeitura, ninguém pode
despejar uma prefeitura, então é complicado. É muito sério. Agora, assim, e o que acontece com essas crianças? E os pais que dependem dessas crianças estarem na creche para poder trabalhar? Então, assim, muita coisa envolvida nessa situação. A gente fica sempre torcendo para que as coisas melhorem em São Vicente. Então, uma vez que o prefeito Luiz Cláudio Billy desistiu de concorrer à reeleição, eu acho que é uma certa confissão também de fracasso da sua gestão. Evidentemente que ele herdou problemas que vêm de muito tempo, sim, mas o número de notícias negativas por falta de gestão ou má gestão em São Vicente foram inúmeros, quase que diários. Por favor, né? Não, e responsabilidade dele, a responsabilidade vai ser sempre do gestor, porque ele tinha que antever esses problemas e tinha que tomar providências e pedir ajuda. Mais alguma coisa a acrescentar, senhora? Estamos em cima da hora. É um assunto requentado, né? De São Vicente, eu acho que o Billy extrapolou todos os limites. Ok. Bom, queria agradecer. Eu tenho Thiago, algo a acrescentar, a participação do nosso ouvinte aqui, mandando um beijo pro Rafael Quaresma. Quero mandar um feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo. Beijos da Isabela e da Isadora, olha só. É verdade. É claro que dele. Acabou de chegar aqui. Vou falar em Dia dos Pais, hoje é aniversário do meu filho mais velho, o Alessandro, né? O Ale, que mora na Argentina, foi criado longe de mim, mas isso não impede que a gente tenha esse vínculo muito forte de pai e filho. Hoje, parabéns a ele, também fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário da minha mãe, Dona Conceição, parabéns. Felicidades. Beleza. Então tá certo. Bom, como hoje é uma data festiva, Thiago, caberá a nós pagar o café pós-programa. Bom, o Bom Dia Rádio City volta amanhã, a realização da CDL Santos Praia. Por favor, Quaresma, rápido. Quero deixar um convite para que os nossos ouvintes agora virem espectadores e às 18 horas assistam a CDL Santos Praia. Eu sei que eles o fazem toda terça-feira, mas hoje, como eu estarei lá também, então fica um convite aqui reforçado a partir das 18 horas ao vivo com essa dupla aqui que não me larga mais, o Zé e o Nicolau. Exatamente. E o meu abraço de sempre para os meus alunos, pro Tim Quaresma, pessoal da Unimes, e estamos na semana jurídica da Unimes e lá na Unisantos. Um grande abraço. Obrigado, Thiago, também, Ana Mara, Rafael, Nicolau, a toda a nossa produção. Amanhã tem mais, 15 para as 7 da manhã. Bom Dia Rádio City aqui na Rádio City FM. Tchau. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia.